próprio Aristóteles vai nos dizer assim, ó, a tendência para a imitação é instintiva no homem desde a infância. Neste ponto, distinguem-se os humanos de todos os outros seres vivos, por sua muito desenvolvida para a imitação. Pela imitação, adquirimos nossos primeiros conhecimentos e nela todos experimentamos prazer. Isso é importante na leitura do Aristóteles, que para ele, não só imitar é algo absolutamente tranquilo para o ser humano, é instintivo, como dá prazer. Lhe dá prazer, ele lhe confere prazer, né? Ele tem prazer em imitar e tem prazer em receber a imitação, em ler, assistir a imitação, se a gente pensar no teatro, né? Bom, e se a gente fosse, digamos assim, resumir a poética do Aristóteles, ai, vocês me perdoem, porque estou realmente gripada, desde sábado, bem ruinzinha. Se a gente fosse resumir a poética do Aristóteles, a gente poderia dizer que ela é a teoria da tragédia, porque ele parte de noções amplas e depois ele vai refinando, pensando na tragédia. Quando ele traz comédia e epopeia, é sempre para colocar em confronto, distinção ou semelhança, tragédia e epopeia, tragédia e comédia. Ele fala mais, ele fala 80% do tempo em tragédia, 15% em epopeia e apenas 5% em comédia. Há uma certa crença entre os estudiosos de que Aristóteles teria escrito o livro 2 da comédia, o livro 2 da poética, que seria a teoria da comédia. Inclusive, Humberto Eco, no Nome da Rosa, brinca com isso, né? Quem leu ou quem viu o filme sabe. Então, dentro dessa perspectiva, né, e isso ele vai falar que funciona tanto para tragédia, quanto para comédia, quanto para epopeia, a coisa mais importante para ele é a sucessão das ações, aquilo que a gente chamaria de enredo, né? E aí ele vai dizer, aqui eu reporto Aristóteles, a parte mais importante é a da organização dos fatos, pois a tragédia é imitação, não de homens, mas de ações da vida, da felicidade e da infelicidade, pois a infelicidade resulta também da atividade, sendo o fim que se pretende alcançar o resultado de uma certa maneira de agir e não de uma forma de ser. Os caracteres aqui, ele usa caracteres e depois, no mundo romano, quando a gente tem a ideia de literatura, também aparece a ideia de personagem. A palavra caracteres é substituída por personagem. Os caracteres permitem qualificar o homem, mas é da ação que depende sua infelicidade ou felicidade. Então, o Aristóteles crê nessa arte que é sucessão de ações, né? Que é aquilo que. Isso explicaria um pouco por que que ele deixa de fora a poesia, que é óbvio que já existia, mas a poesia ela é mais do âmbito da reflexão, da descrição, por isso que escapa a essa. Aquela poesia que ele conhecia, né? A gente tem poesia de tudo que é jeito, hoje, olhando, né, na história da nossa, daquilo que a gente tem, né? Bom, a gente, ele está teorizando e vocês vão ver que eu vou voltar muito. Quando a gente falar na personagem, por exemplo, eu vou voltar a Aristóteles e mostrar para vocês como é que funciona por Aristóteles essa discussão da personagem. E agora eu vou deixar um pouco o Aristóteles de lado e vou trazer um pouco desse histórico, né, da narrativa longa.
E daqui a pouco eu volto para Aristóteles, vocês vão ver que eu vou andar um pouquinho nos caminhos teóricos, tá? Bom, aquilo que a gente pensa como romance, em contraposição ao conto, por exemplo, é a narrativa longa, né? E já havia narrativa longa muito antes da forma romance, né? Que vai se constituir a partir do século XVIII, né? Na verdade. E a gente vai ter lá na antiguidade as metamorfoses do Apuleio, a gente vai ter o Satiricon do Petrônio, mas vejam que eram eram narrativas longas, ok? Mas eram. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler as Metamorfoses, é muito interessante, porque o Apulei vai contando assim, como que uma pedra se transforma em sapo, como que um pássaro se transforma em cobra, ou, enfim, ele vai mostrando as metamorfoses do mundo, dos seres, animados e inanimados, porque tem pedra, tem de tudo, nas metamorfoses. Mas são histórias pequenas, né? Que são que são costuradas, digamos assim, para o narrador. Não existe uma personagem que seja protagonista, que cumpra aquela sucessão de ações, enfim, aquilo que depois a gente vai ter como a forma romanesca como temos até hoje, né? Portanto, era considerado uma narrativa longa, mas ainda não é aquilo que a gente vai chamar de romance. Satiricon e idem, que pretende contar um pouco da história da humanidade e também vai funcionar por episódios, né? Uma coisa mais episódica. Portanto, eu não tenho ainda essa ideia de acompanhar a trajetória de uma personagem como a gente vai ter no romance. Então vejam que é diferente. É uma narrativa longa, mas tem digamos assim, uma estrutura um pouco diferente, né? Na Idade Média, a gente vai ter algo que já vai começando a se aproximar daquilo que é o romance, né? Lá estava bem distante, que eram histórias que eram organizadas. O Decamerão tá dentro dessa linha, né? São dez jovens que se colocam. O Decamerão é algo muito interessante, porque ele vai reproduzir aquilo que a gente teve na pandemia, né? Só que lá na Peste Negra, 10 jovens vão para um castelo para fugir da peste e cada um conta 10 histórias. Então, isso dá o Deca, né? E as histórias são muito variadas. Aqui a gente já tem uma diferencinha, que é que existe um narrador que já vai funcionar como uma moldura. Daí já começa a ter essa, digamos assim, essa subjetivação, né? Porque o romance é a grande história de algo bem subjetivo, e a gente já vai ver isso, né? E no Decamerão a gente tem a gente vai chamar de narrador moldura, porque ele introduz a situação daqueles 10 jovens, cada um contando 10 histórias, e vai fazendo as costuras. Tem algo muito parecido na literatura brasileira, que é A Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo. Então, se vocês quiserem ver mais ou menos como é que funciona isso, tá lá no Álvares de Azevedo. Existe um narrador moldura que vai organizando, coloca a situação e organiza os relatos, ok? Mas, de novo, eu não tenho ainda um protagonista, enfim. Agora, antes mesmo de se chamar romance, a gente tem o Dom Quixote, que é considerado novela de cavalaria, mas já é o romance. Muito antes, né, daquilo que depois se transformaria no romance. O Danado do Cervantes fez uma coisa genial, né? Porque ele, muito antes de se pensar a forma romanesca, ele constrói um romance, porque eu tenho, sim, agora um protagonista, né?
que percorre toda a história, tanto que vejam, olha a diferença nos títulos. Eu quero que vocês comecem a prestar atenção nisso quando a gente começar a discutir, enfim, prestem atenção nos títulos, eles são muito importantes. Aqui, ó, As Metamorfoses, Satiricon, não, não é nome de personagem. Decamerão, também não. São os 10 jovens com 10 histórias. Agora eu tenho no título indicado o protagonista. Ó, já mudou, né? Já nos indica alguma coisa, esse protagonista. Assim, eu sempre, quando eu dava aula para os alunos, eu sempre dizia, gente, leiam Dom Quixote bem bonitinho, assim bem fichado, encadeamento de narradores. No Dom Quixote, a gente tem três narradores encaixados. A gente tem uma personagem super bem construída, com um coadjuvante super bem construído. A gente tem essa tensão entre realidade e fantasia, entre sonho e realidade, entre loucura e realidade, e loucura e sanidade, perdão. A gente tem uma grande ironia colocada no texto, ou seja, tá tudo ali já. Tudo aquilo que vai compor o mundo moderno depois já tá ali. Então, Dom Quixote é uma boa leitura para vocês, para quem não leu, prestando atenção nessas coisas, né? Nos encaixes de narradores, na construção da personagem, na tensão que se estabelece entre as diversas propostas, né? A realidade, a fantasia, a sanidade, a loucura, né? O mundo desse herói, o Dom Quixote, e do seu coadjuvante, o Sancho Panza, né? Eu acho que é interessantíssimo de olhar. E a ironia toda que está ali, né? Por trás, dentro dessa proposta inicial, que é quase uma brincadeira, que é onde reside a ironia, de que esse fidalgo, ele leu tanta novela de cavalaria que ficou imbuído, né, de uma outra realidade, a realidade daquelas novelas de cavalaria. Então tem muita coisa aí, muito antes, né? E aí, já há alguns ensaios de romance lá no século XVIII, mas é o século XIX que vai nos reservar aquilo que a gente vai chamar de romance mesmo, né? Aí eu trago aqui um exemplo que eu gosto muito de trazer, que é a Jane Austen, porque, na verdade, se a gente olhar tudo isso, olha, o Victor Hugo, o Tolstói, o Dostoiévski, são todos homens, e ela vai trazer o universo feminino, né? Para dentro dessa narrativa romanesca. É ela que coloca de pé essa discussão sobre a mulher. As mulheres são as protagonistas, enfim, as mulheres são as que desafiam o status quo, que desafiam certas regras, né? Ou se seguem as regras, tem uma certa consciência, né, de que estão seguindo as regras e por quê. Não podemos, perdão, não podemos deixar de marcar os franceses, né? Os Miseráveis do Victor Hugo, que vai mudar a história do romance na França. E, gente, quem quer escrever romance tem que ler os russos, né? Tem que ler Tolstói, Guerra e Paz, Ana Karenina, tem que ler Dostoiévski, meu Deus do céu. E interessante que essa turma toda já está colocando a subjetividade das personagens, aquilo que depois a gente vai estudar sobre a personagem, a subjetividade das personagens a partir de uma história. Então, as personagens, aquela sucessão das ações, né? Elas agem conforme sua subjetividade. E vejam, a gente não tem nem nada da teoria freudiana ainda. O Freud está começando a esboçar sua teoria ali no final do século XIX. E, aliás, baseado na literatura, ou seja, o Freud se deu conta
que aquelas personagens que apareciam nos romances, elas eram representação daquilo que havia na sociedade. Então, vejam como essa discussão da representação ela é muito forte e ela vai extrapolar o âmbito da arte, né? O próprio Freud vai se valer disso, ok?